Fala galera do Jets BR12, aqui quem tá falando novamente é o Arthur. A gente vai continuar agora o que o Brendo começou ontem, que é a série de perfis sobre os próximos head coaches, candidatos a head coach do New York Jets. E na divisão que a gente fez, eu e o Brendo, hoje eu vou falar do Eric Bieniemy. O Eric Bieniemy, atualmente ele é coordenador ofensivo lá do Kansas City Chiefs, e não é de hoje que ele vem sendo cogitado para ser head coach do New York Jets. Inclusive, pouca gente sabe, quando da demissão do Todd Bowles, o New York Jets entrevistou o Eric Bieniemy e preferiu o maravilhoso Adam Gase, que eu não vou ficar aqui me delongando sobre o que eu acho dele, já deixei isso claro em vários vídeos e posts lá no perfil. Bom, o Eric Bieniemy, ele foi running back, né? Ele foi running back lá para Colorado, que é uma universidade relativamente média para grande, lá dos Estados Unidos. E ele é considerado até hoje o top 3 running back da história da universidade. Ele lidera, quebrou vários recordes da universidade, como de jardas corridas, TDs e mais outras estatísticas, que até hoje ele mantém esse recorde. Chegou a se envolver, uma curiosidade, ele chegou a se envolver na época que ele estava no college em uma briga de bar, em que ele foi acusado de agredir outro rapaz, apenas uma curiosidadezinha. E aí ele vai para a NFL, originalmente para o San Diego Chargers, e ele tem passagens apagadas, assim, tanto que ele é chamado, Eric Bieniemy, ele foi chamado de Eric Sleeping with Bieniemy, que era meio com a corruptela do Sleeping with the Enemy, que era um filme e mostrava quando ele era às vezes indolente durante os jogos. Ele teve passagens apagadas, apenas o cruzado em 2003 ele foi acusado de assédio contra uma atendente do estacionamento lá do campus da Universidade de Colorado, e foi por isso banido por um ano dessa universidade. Depois que acabou a carreira, ele se graduou e foi o running back lá da própria Universidade de Colorado, em que ele ficou de 2001 a 2002. E ele já começou a mostrar uma certa habilidade em desenvolver running backs. Em 2001, ele teve nas mãos dele o Chris Brown, que até hoje é considerado um dos 10 melhores running backs do programa, em que ele conseguiu mais de 1.800 jardas, para ser preciso, 1.841 jardas. Mais de 1.000 jardas no universitário não é algo tão incomum e não é algo que chama tanta atenção como na NFL, pelo nível das defesas ser menor. Mas 1.800 jardas, principalmente por um programa pequeno como é Colorado, é realmente uma marca expressiva. E já demonstrava que ele tinha esse talento para trabalhar com running backs. Ele também trabalhou com outro que é top 10, que é o Bobby Purify, entre 2001 e 2002, e ele teve médias acima de 5 jardas por corrida. Depois dali, ele foi para o CLA, que é a universidade maior, tem jogadores sempre sendo prospectos de primeiro round dos drafts, e ele foi para lá, para o CLA, e ele teve estatísticas bem abaixo em 2003, no ano que ele chegou. Ele tem essa dificuldade do processo adaptativo. E já em 2004, ele conseguiu fazer com que o Maurice Drow, que não é um grande running back, passar de 1.000 jardas, chegar a 1.007 jardas corridas, com mais 6 jardas por tentativa. E o Manuel Wright passou de uma média de 5 jardas por tentativa. Em 2006, ele vai para o Minnesota Vikings. E no Minnesota Vikings, ele tem a oportunidade de receber um dos maiores running backs da história, o futuro Hall of Famer, que ainda está jogando, é Adrian Peterson. O Adrian Peterson veio lá da Universidade de Oklahoma, e o primeiro running back coach que o Adrian Peterson teve foi o Eric Bieniemy. E o Eric Bieniemy fez com que, em todas as temporadas em que ele foi o running back coach do Adrian Peterson, entre 2006 e 2010, o Peterson passou de 1.200 jardas em todas elas, e teve mais de 10 TDs em todas elas, né? Em 2007 ele teve 1.341 jardas, em 2008 1.760 jardas, em 2009 1.383 jardas, em 2010 1.282 jardas, né?
Então assim, já foi mostrando talento. Tanto é que em 2010 ele acumulou as funções de head coach de running back coach com de assistente de head coach. Ele já começando a demonstrar um certo amadurecimento. Para mim, o grande porém foi quando ele voltou para Colorado, né? Mas ele teve times fraquíssimos entre 2011 e 2012, lá na Universidade do Colorado. Ele voltou para ser coordenador ofensivo lá no Colorado, e ele teve estatísticas assim não tão boas. O time ficou na rabeira lá da divisão entre os piores ataques. Mas assim, se você for pegar os QBs e running backs que eles tinham, não era nada demais, além de ser um programa médio. E mesmo assim ele conseguiu se destacar, tá? Porque apesar de ter tido resultados ruins, o que ele conseguia tirar era algo realmente relevante. E ele recebeu a oferta para ser head coach do Colorado, e ele declinou dessa proposta. Deu um passo atrás na carreira, voltou a ser running back coach, assumindo a função de running back coach do Chiefs. E aí ele foi simplesmente assustadoramente bem. É impressionante o que ele conseguiu fazer com running backs que não são tão prolíficos, porque você pode dizer, mas ele conseguiu muitas jardas porque ele treinava o Adrian Peterson. O Adrian Peterson é um dos top 10 running backs da história, talvez. É um cara mais prolífico da década de 2000 e início da década de 2010. Foi um dos caras mais prolíficos, um gênio ofensivo. O Adrian Peterson carregando o ataque do Kansas City, do Minnesota Vikings. Mas no Chiefs, ele pegou o Jamal Charles e fez ele correr para 1.287 jardas e 12 TDs na primeira temporada. Na segunda temporada ele fez ele correr para 1.003 jardas. Em 2015 ele sofreu com várias lesões, mas fez o possante Charcandrick West correr para 634 jardas e o Spencer Ware por 403 jardas em 11 jogos. O Spencer Ware voltaria em 2016 e ele faria o Spencer Ware correr para 961 jardas. E em 2017 ele recebeu o Kareem Hunt, que se não tivesse dado uns murros na mulher lá no hotel, seria o running back do Chiefs até hoje, muito possivelmente. E o Kareem Hunt correu para 1.327 jardas. Assim, coisa assustadora. E sempre trabalhando com running backs assim, que não eram grandes estrelas de draft, sendo prolífico com esse ataque. Em 2018 ele é guindado à posição de coordenador ofensivo, posição que ele atua até hoje no Kansas City Chiefs. E muita gente vai dizer, mas quem chama jogadas é o Bigodudo, quem chama jogadas é o Leôncio, é o Andy Reid. Concordo com você. Quem chama jogada é o Andy Reid. Mas, em algumas entrevistas do próprio Patrick Mahomes e algumas entrevistas do Andy Reid e informações de bastidores mostram que quem está no capacete, no ouvido do Patrick Mahomes é o Eric Bieniemy, e que ele foi importantíssimo no processo de desenvolvimento do Patrick Mahomes no ano em que ele ficou como reserva do Alex Smith, quando ele estava aprendendo, que inclusive gerou uma febre. Basicamente hoje quase todos os quarterbacks que são do primeiro round, quando chegam para jogar, são inicialmente reservas e somente depois são guindados à posição titular. E muito disso começou com o Patrick Mahomes, com o que o Patrick Mahomes fez no Kansas City Chiefs. E então assim, é um cara que sabe trabalhar com running backs, não necessariamente com running backs de primeiro escalão, de primeira fileira, já demonstrou trabalhar com running backs com muito menos talento, e para mim é uma das 3 melhores opções aí para head coach do New York Jets. É um cara que conhece. Se você disser assim, mas Arthur, discordo de você, acho que ele não tem nenhuma influência nesse ataque genial do Andy Reid. Eu vou dizer, mas pelo menos ele conhece um ataque genial. Ele vem de um fruto de um ataque genial, que é o Andy Reid, que é um cara assim que dispensa comentários, o que ele treina, aquele cara é um absurdo. Então assim, ele traz isso com ele. Perdão. E ele traz isso com ele, o Eric Bieniemy, e é um cara extremamente líder dentro do vestiário do Kansas City Chiefs. Isso aí é destacado por várias entrevistas, por vários jogadores. Extremamente líder, o Eric Bieniemy. Então assim, ele, o Matt Campbell e o Arthur Smith, para mim, são os 3 melhores opções que o New York Jets tem.
Esse foi basicamente um raio-x do Eric Bieniemy, o que é que ele fez na carreira, o que é que ele faz atualmente, quais foram os percalços, com algumas curiosidades dele. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, por favor. A gente agradece demais a isso, ajuda a gente a crescer e espalhar mais o nosso conteúdo. E amanhã tem mais, já estamos aí com vídeos já engatilhados para os próximos dias de candidatos para a vaga de head coach do New York Jets. E vamos assim até o dia que o New York Jets anunciar um treinador. Não vamos deixar vocês sem informação. A temporada da NFL acabou para o New York Jets, mas a temporada de futebol americano no Jets PR12 jamais acaba.